Bom, vamos lá, tá? Esse vídeo aqui a gente eu fiz um vídeo aí de audiência de apresentação, né? E aí agora vamos tratar um pouco da audiência de continuação, que são a segunda ou as audiências seguintes, né? Inclusive esse vídeo eu já fiz aí umas duas vezes, só que aí eu vi que o áudio ficou horrível e eu vou fazer mais uma vez. Bom, eu comecei lá na fila de termos de audiência e selecionei aqui um lote aqui de audiências que está para perto, né? E aqui, tá? Como você dá para ver aqui, ó, teve um termo de audiência de apresentação, então teve uma audiência, tá bom? Tem até ali a cópia ali, a gravação do depoimento ali do menino. Se a sua curiosidade for muito mórbida, você pode ver também. E essa audiência aqui, ó, ele manteve a internação provisória do adolescente, então o garoto não foi liberado, a princípio aí, tá? Vai esperar essa audiência de continuação e designou já a audiência a audiência de continuação aí para o dia 9, no caso a gente está aqui no dia 24, 2 semanas aí, tá quase. É um prazo legal pra gente fazer. Bom, como é que é a primeira coisa quando acontece isso aqui, a audiência de continuação, poderia ser em outra fila também, tá? Poderia ser uma fila de decisão. Por isso que é sempre bom, tá? Por isso que é sempre bom olhar, ó, tá? Que quando seja na decisão, em qualquer fila você dá uma olhada, teleaudiência, em continuação ou audiência de instrução, debate, julgamento, que é a mesma coisa. Que inclusive nem é que é errado isso aí, né? Eu acho que na infância não tem a IJ, né, que é a audiência de instrução, debate e julgamento, não tem esse nome na infância, né, mas eles são tão preguiçosos que eles nem mudam isso aí. Bom, enfim, aí o que acontece? Sabendo que é uma audiência de continuação que vai ser feita, a gente precisa, porque a primeira coisa que a gente olha é se já teve outra audiência de continuação. No caso não teve, porque essa audiência aqui é de apresentação, né? Às vezes até é uma audiência de apresentação de outro adolescente, mas pelo visto só tem um adolescente aqui, tá? E é um processo que ainda não está tão grande assim, ó, tanto de folha aqui, né? Então, a primeira coisa que eu falo, dá uma olhada se há já uma audiência de continuação antes. Você tem que se sitiar em que audiência que está acontecendo o processo, tá? Então, no caso aqui é uma audiência de apresentação, foi a primeira. Teoricamente é só um adolescente, mas para a gente tirar todas essas dúvidas, se é só um adolescente, a gente vai dar uma olhada aqui na representação, é só um adolescente mesmo, tá? Ele meteu o louco lá em alguém com arma de fogo, roubaram uma Honda, e a gente vai ter que agora chamar a continuação, e a continuação, como eu falei, é onde a gente escuta, onde a gente não, né? Eles vão escutar lá a vítima e as testemunhas, que geralmente são policiais militares ou policiais civis. A maioria é militar, tá? Mas às vezes acontece do policial civil aí, geralmente como eles estão em duplas, né? Geralmente são dois. Então a gente já sabe que tem uma vítima e que tem a polícia aí, tá? Outra coisa que a gente dá uma olhada é se eles falaram que era para intimar. Isso é uma coisa importante, tá, Luciano, que eu tenho que... É uma dica, é um desabafo, é uma crítica, é tudo, tá? Eu não sei se eu já cheguei a falar, se eu já upei algum vídeo, eu não sei se eu acho que não, né? Mas se eu upei, ou se eu vou upar, ou se eu vou falar isso de novo, eu vou repetir. Aqui a gente trabalha para 6 varas, tá? E essas 6 varas, elas usam modelos diversos, de texto, de termos e tal, né? A gente tem um modelinho lá, eles não escrevem isso aqui não, tá? Você também já trabalha em criminal, você sabe, né? É um modelo que tem lá, e eles trabalham, em vez de eles unificar tudo, um modelo só, não, eles continuam trabalhando do jeito que eles querem, e a gente tem que se virar aqui para entender o que eles falam, tá? O que acontece? Muitas vezes estão escrito aqui no termo, por exemplo, ó, requisite-se por ofício os servidores tal, intime-se o Ministério Público tal, e não sei o que, ele fala um monte de coisa, só que essas coisas já foram feitas, tá? Pô, olha aqui, o adolescente, ele tá aqui, presente adolescente, presente o seu representante legal,
Então eles já estão intimados. Então, às vezes ele repete, ele intime seus adolescentes. Não, não é para intimar os adolescentes de novo, porque eles já saíram intimados em audiência. Tá? É uma coisa que sempre ficar de olho, assim, porque às vezes o que acontece? Às vezes o adolescente ele vem, o adolescente é aquele adolescente filho de pai e mãe, entendeu? Da pá virada, às vezes o pai não tá, a mãe não tá, e às vezes eles pedem para que a gente intime o pai e a mãe de novo, né? Para essa audiência de continuação, mas como eles já estão presentes, então tá ok, tá? Não precisa intimar o pai e a mãe, mas vai precisar fazer a intimação das vítimas e das testemunhas, e como sempre, sem endereço não há mandado, e eu preciso fazer um mandado e eu preciso fazer um ofício para essas testemunhas, tá? E como sempre, a quarta, qual que vara que é essa aqui? A quarta é uma das varas que faz isso, e como sempre eles não cumprem o combinado, que está até mesmo no termo lá no provimento, que é o que? São as varas fazerem o cadastro direitinho, né? E aí o que a gente faz? Temos que cadastrar, temos que completar o cadastro. Como eu já até falei, põe a rua aqui, só a rua não dá, eu preciso da rua e eu preciso do CEP, e para eu achar o CEP eu vou ter que procurar aqui na internet, né? Infelizmente não era para eu fazer isso. Achei o CEP aqui no Google. Seja abençoado o Google. Muitas pessoas falam mal do Google, que ele é o grande irmão, mas sem era André Cavalcante mesmo, essa avenida, essa rua? André Cavalcante, né? Tava como Itaquera, virou Vila Regina ali. Mas, opa, fechei aqui. Tá, vamos lá. E telefone, sempre nos dois campos aqui. Tá? Policiais, tá mal cadastrado? Tá tudo ferrado o cadastro dele? Não importa. O que importa é isso aqui, a profissão dele é policial militar. E se não tiver nada aqui, você pode colocar SE, que é sem endereço, tá? Os policiais, a gente não faz. E também isso aqui também não precisa. Telefone de policial não precisa cadastrar, tá? Bom, o que a gente faz aqui agora? Normalmente, tem duas formas aí de se trabalhar. Tem a forma antiga e a forma nova. A forma nova é só você vir aqui nos atos do documento e já vir por aqui. A forma antiga é você fazer aquilo lá, ó. Pegar esse endereço aqui, endereço não, né? O número do processo, colar aqui nesse lado aqui e trabalhar individualmente com ele. E você vai chegar lá no mesmo lugar, tá? Nos atos do documento aqui. O que eu faço? Tá? Eu vou fazer o mandado de vítima e vou fazer os ofícios de policiais. Só que eu não vou fazer os ofícios de policiais por aqui. Eu vou fazer os ofícios policiais de um jeito que é bem melhor e eu já vou te mostrar. Tá? Ó. Mandado, no caso aqui, é o... Eu acho que isso é 100 mil e... 1 milhão e 75, né? A gente fala 10.075, né? Que é o modelo de vítima. Precisa anexar alguma coisa? Nesse caso não, só se fosse urgente que a gente ia anexar o próprio termo. Lembra que eu falei lá do mandado urgente, precisa anexar a decisão? Então, esse caso não é urgente, então não precisa anexar nada, não precisa fazer mais nada. Precisa da ciência? Não, porque o Ministério Público e a Defensoria já estão cientes porque eles estavam em audiência. Precisa chamar o pai e a mãe? Eles já estavam em audiência, já estão intimados. Então não precisa repetir o que já foi feito. Vamos lá fazer o mandado aqui de vítima e logo mais nós vamos já fazer o mandado não, ofício de requisição. Escrivão, o número do escrivão 28209, ou você pode passar o resto da sua vida escrevendo o nome dele. Eu não quero escrever o resto da vida o meu nome, o nome do escrivão, então eu prefiro decorar o código, que é 28209, mas o nome dele é Kleber, tá? Da Silva Oliveira. Aqui, uma grande novidade desde os vídeos aí que eu gravei aí, que eu fiquei muito fulo, é que agora, quando a zona não é achada ali, no campo pessoas, você pode colocar centro 01 aqui, tá? Ó, põe centro 01, ó, centro 01 e pronto, tá? Se ele não pegar automaticamente a zona aqui. Audiência 9 de março ali mesmo,
Mandado comum, porque não é urgente, muito embora já esteja em cima da hora, mas não é comum. Vamos lá fazer esse mandadinho aqui. Vou dar uma editada aqui meio neurótica. Esse mandado é maravilhoso porque não tem muita coisa que editar nele, ele é bem curtinho. Eu só vou tirar esses aqui, tá? Por quê? Porque é audiência teleaudiência de continuação. Se fosse presencial não precisava mudar nada, tá? E vou dar uma puxada aqui pra cima. Vou fazer aqui, vou finalizar. Aliás, eu não vou finalizar não. Eu não vou finalizar coisa nenhuma, porque eu vou te mostrar uma coisa que é possível fazer, tá? Vou até aproveitar já matar aqui os ofícios que eu vou fazer. Pode fechar. Eu usei o Ctrl Tab, tá? O Ctrl Tab, não só o Ctrl Tab, mas ó, o F4. Tecla F4, você sai da edição de arquivo. F4, ele tá lá ainda, tá? A gente não finalizou ainda. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou juntar mais um ofício nesse lote aí, pra gente já fazer tudo junto. Como que eu faço ofícios, tá? Qual a diferença de mandado para ofício? Quando eu faço mandado, eu faço por aquele esquema lá, atos do documento, entro no ato, né? Vou aqui, ó, né? Clico aqui no negocinho aqui e vou no ato e vou lá naquela tela de gerenciamento, de gerenciador de ato, né? Quando eu quero fazer ofício, eu faço por fora. Então eu vou ali na emissão de documentos ali em cima e eu vou fazer um ofício requisitando policiais para teleaudiência virtual, que já tem um ofício ali. Eu só escrevo virtual e aparece ali PM audiência virtual e eu vou selecionar as duas testemunhas, audiência de continuação, e eu vou editar esse ofício. Só que aí tem um porém, tem um pulo do gato ali, ó, tá vendo? Ó? Apareceu os dois juntos, dava o mandado que eu estava fazendo e o ofício aqui. Esse ofício também não precisa de muita edição, basta você perceber que é policial militar mesmo, tá? Não tem problema se ficar 2 páginas, se você conseguir puxar para cima, puxa, mas você não tem tempo, não tem problema. Aí como são 2 documentos, eu posso vir aqui em ferramentas e finalizar todos os documentos. Eu vou finalizar sim para todos, vou salvar os 2 documentos e vou finalizar os 2 ao mesmo tempo, tá? Para não ter que ficar abrindo e fechando. O Sage tá bom hoje, o Sage tá rápido, é raro isso. O Sage tá milhão, olha aí, rápido pra caramba, ó. Eu que tô devagar. Vou apertar o F5 aqui para dar uma atualizada no processo. Viu que tem um mandado ali e o ofício a ser assinado. Aparentemente não há mais nada o que fazer aqui. Agora é aguardar o dia 9 aí para ver o que vai acontecer com esse moleque, tá? E é basicamente isso. Quando você cumpre uma audiência aí que é mandados para audiência de continuação, sempre checar se há uma audiência de continuação antes, se já foi o caso, se já foi feita. Você vai notar o que eles estão pedindo, porque às vezes eles já escutaram, por exemplo, uma vítima, só que a testemunha não foi. Aí eles pedem, não, eu insisto na testemunha. Aí você tem que intimar só aquela testemunha, não vai intimar a vítima de novo, porque ela já foi escutada numa audiência anterior. Como você trabalha aí no criminal com audiência, você deve saber disso também, né? Só escuta quem eles querem que escute, mas de lei, depois de uma audiência de apresentação, de lei, vítimas, testemunhas, né, são as pessoas que vão ser chamadas, e de lei quem estava na audiência já foi intimado, então não precisa fazer mais nada, tá? E por enquanto eu acho que se aparecer mais uma audiência de continuação, eu espero que esse vídeo tenha ficado com áudio bom, porque já é a 3ª vez que eu gravo sobre isso. Espero que tenha ficado bom aí, vamos ver.